Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Taine e hoje eu vim aqui para falar a respeito de criação de filhos. Na verdade eu queria fazer uma introdução ao tema porque eu pretendo trazer mais assuntos no decorrer do tempo, conforme eu for vendo necessidade, eu for aprendendo novas coisas, eu quero trazer para vocês. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses e sempre que eu sonhei em ser mãe, eu imaginava o pra frente. Imaginava quando a criança estivesse alfabetizando, aprendendo a ler, escrever, como que eu ia ajudar, como que ia ser a rotina de estudos dele, mas nada me preparou para esse começo. E esse começo que só quem é mãe conhece, mãe e pai, né? A criança, desde o primeiro dia de vida, ela está aprendendo, no primeiro mês, tem tanta coisa que a gente ensina, tantos exemplos para passar, na verdade, dentro da barriga, ele já está tendo experiências. Então, eu fiquei uma fase muito perdida e que relação de criação de filhos, a gente sempre fica perdida entre o certo e o errado. Eu faço isso, ou eu faço aquilo, alguém me falou para fazer assim, outro me falou para fazer de outro jeito, e a gente fica naquela loucura. Então, calma, vamos conversar, porque acho que não tem nenhuma mãe que não passou por isso. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que respeite a criação que você teve do seu pai e da sua mãe. Com certeza, eles fizeram o melhor que eles podiam, na condição que eles tinham, no estilo de vida que eles viveram. Porque hoje a gente tem a internet, fontes inesgotáveis de informações que qualquer coisa a gente pode buscar. Se a criança tiver uma dor de barriga, você pesquisa na internet que tem lá 20 sites falando sobre o mesmo assunto. Na época do nosso pai e mãe, não. Então, o que eles tinham por base? O que eles aprenderam do pai e mãe deles, que aprenderam do pai e mãe deles, e assim foi. Então, assim, respeitemos o que a gente recebeu, só que vamos ter separação. Eu recebi essa criação, isso não foi legal, isso foi bom, isso eu vou aplicar, certo? A gente não precisa de dar a mesma criação para o nosso filho, a gente não precisa de anular a criação que teve. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, vamos pegar o melhor para aplicar nos nossos filhos, certo? Isso tem muito a ver com a questão de honrar pai e mãe. Hoje eu entendo isso, honrar pai e mãe é entender que meus pais deram o melhor que eles puderam, ter empatia para entender o que eles viveram e daqui para frente fazer do jeito que eu acho correto com o meu filho, certo? Outra questão que a gente tem que levar em conta, e isso perturba muito a mente, porque quando você vai procurar sobre qualquer tema, é falado assim, faça isso e isso com o seu filho, se ele fizer assim, assim, assim. Gente, não é. Não fica louca, não descabela, porque não é assim. Cada filho é único, não existe uma fórmula mágica. Eu vou dar um exemplo para vocês, birra. Hoje o Lucas, ele tá em fase de dar birra por qualquer coisa, e eu já tava louca, assim, o que eu faço? Eu bato, eu ignoro, eu converso, e você vai procurar, vai ter quem fala que bate, vai ter quem fala que ignora, só que você tem que conhecer seu filho, entenda ele, entenda a natureza dele, a personalidade que ele tem, o temperamento. Então, assim, não adianta você buscar uma fórmula mágica se você não conhece seu filho. O Lucas, por exemplo, eu já tentei bater o que eu não gosto e não adianta, ele fica mais nervoso. Eu já tentei ignorar, ele não para de chorar enquanto eu não conversar com ele, ou seja, o que resolve para o Lucas é conversar. Conversar, mostrar para ele que você está entendendo, não é fazer as vontades, mas mostrar para ele que você está entendendo a frustração. O meu filho é assim. O seu pode ser que você ignorando, ele não dê birra nunca mais. Mas cada filho é de um jeito. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que tipo de criação que você quer dar para o seu filho. Você quer dar uma criação com respeito, com entendimento, compreendendo a natureza dele, levando ele ao caminho correto? Ou você acha que o certo é você bater a cada atitude errada para ele entender na dor o que é certo a fazer? Tudo bem. Só entenda o tipo de criação que você quer dar.
Porque a partir do momento que você compreender o tipo de criação que você quer dar, outra coisa muito importante não vai te influenciar mais. Palpite das pessoas. O que você mais vai ouvir sendo pai, sendo mãe. Palpite das pessoas. Quem acha que você tem que fazer assim, quem acha que você está fazendo errado. E se você não tiver uma base, se você não tiver uma estrutura, gente, eu quero criar meu filho assim, eu acho que o correto é assim, você vai sempre dar ouvido aos palpites e seu filho vai ficar sem direção. Uma hora ele dá birra, você acalenta. Outra hora ele dá birra na frente de uma pessoa específica, você bate. Seu filho não entende, ele não vai compreender o que você espera dele. Então, entenda o tipo de criação que você quer dar e siga aquilo ali à risca. Seja uma pessoa constante para o seu filho ter confiança em você. Não compara com outras crianças, não compara o desenvolvimento com outras crianças, certo? Aquele ali começou a falar com 1 ano e meio, e meu filho com quase 2 anos ainda não fala. Ou ele andou com 11 meses e o fulano ainda não andou até hoje, está com 1 ano e 3 meses. Cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu desenvolvimento, cada criança tem uma personalidade. Então não compare. Cada criança é única. E isso vale também para irmãos. Para você não comparar um irmão com o outro, principalmente para o filho. Fazer essa comparação, porque para ele vai ser muito ruim saber que ele não está atendendo as expectativas e o irmão tá. E outra coisa também, não crie irmãos iguais. Não crie cada irmão todos da mesma forma, porque cada um tem uma personalidade. Às vezes você vai ter um filho que é muito carinhoso, outro filho que é mais fechado. Isso daí é muito explorado também no livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Uma hora eu vou trazer sobre ele, que fala sobre a forma como cada pessoa se sente amada. Então, com o filho é a mesma coisa. Não adianta, se você é seco com um, você vai ser seco com todos e todos vão se sentir da mesma forma. Não, às vezes vai ter um que se sente amado com beijo e abraço. E se você não der isso para ele, ele não vai se sentir acalentado. Então, o erro muito grande que acontecia antigamente era isso. Mas eu criei todos os meus filhos iguais. Como que cada um saiu de um jeito? Por isso, porque cada um é de um jeito. O correto é você criar cada um dentro da personalidade dele. Outra coisa muito importante é você definir prioridade. A gente entra em parafuso. Depois que você tem filho, você não tem tempo para nada. Principalmente no início. O tempo todo a criança requer sua atenção. E no início a gente se cobra muito. Nossa, antes eu estaria fazendo isso e agora eu não estou. Eu hoje vivo uma fase que, graças a Deus, eu estou vivendo isso. Porque ter meu filho é a coisa que mais me alegra. Então, minha prioridade é ele. Em tudo. Até em casa, cuidar de casa. Se eu estiver com o Lucas, a minha prioridade é dele. Todas as coisas podem ficar para depois. Lógico que tudo tem sua hora. Então, outra coisa importantíssima é destinar tempo de qualidade para o seu filho. Por quê? Às vezes você é uma mãe que nem trabalha. Às vezes você consegue passar o dia inteiro com seu filho. No meu caso, eu trabalho. Mas se você conseguir passar o dia inteiro com seu filho e você não der atenção para ele, você ficar no celular, assistindo televisão, lendo um livro, mas ele ali querendo sua atenção, não adianta nada você passar um dia inteiro. Então, para as mães que trabalham também, calma. Se você tiver 2 horas com seu filho, faça essas 2 horas valer a pena. Vai ler um livro com ele, vai brincar, vai dar atenção, esquece as outras coisas. Certo? Vai dedicar a criação do seu filho naquele tempo que você tem com ele. Porque filho é investimento. E o menor dos investimentos é dinheiro. O maior é o tempo e a atenção. Então, dê a atenção que seu filho quer. Ele vai se sentir amado quando ele tem sua atenção. É muito ruim um filho pedindo atenção, pedindo carinho e a gente intertido com outras coisas. E também a gente tem que buscar melhorar como pessoa.
identificar nossas falhas, nossos defeitos, que hoje mais do que nunca a gente precisa de mudar, porque tem um ser desse tamanhozinho, lógico que não é desse tamanho, né, gente? Querendo uma atenção, olhando o que a gente está fazendo e se inspirando. Eles repetem tudo, eles repetem fala, repetem nosso jeito. Se a gente grita, eles aprendem a gritar. Se a gente faz um barulho, eles aprendem a fazer. Como você é, seu filho vai ser. Definitivamente, ele vai puxar todos os seus jeitos. Então, te alegra saber que seu filho vai ser igual a você ou te dá angústia? Porque se te der angústia, para e pensa o que você precisa melhorar. E, por último, não se cobra tanto. Isso é coisa que você vai aprendendo com o dia. Hoje você erra, amanhã você acerta, depois você erra de novo e a gente aprende. Não se cobra tanto. Tenha em mente só que seu filho precisa do seu amor e da sua atenção. Que ele seja sua prioridade, que você possa dar para ele a atenção necessária para ele crescer um adulto que tenha princípios, que saiba diferenciar o certo do errado e que ele possa, na vida futura, dar uma educação ainda melhor para os filhos dele, certo? Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo, espero que tenha interessado a todos vocês. E eu pretendo trazer mais sobre esse tema e nos próximos eu vou trazer por tópicos. Esse daqui foi mais uma introdução de coisas que eu consegui chegar à conclusão, tá bom? Obrigada, se você gostou desse vídeo eu peço que você curta, compartilhe com quem você acha que vai interessar e se inscreva no canal. Até mais!